Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Hoje, 15º dia do nosso jejum, primeiro dia da segunda parte, ou seja, estamos caminhando aí para o fim desse tempo que eu tenho certeza tem sido um tempo de grandes livramentos e profundas bênçãos na vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando nesse período. Tenho certeza que ao final desse jejum, pessoas serão fortalecidos, né? Indivíduos vão vencer o pecado, pessoas vão vencer lutas na sua vida e nós teremos uma igreja mais forte e mais fortalecida exatamente para esse tempo. Bom, o tema de hoje é salvos pela graça. Por quê? Atos 15 narra o primeiro grande concílio da igreja, mostrando, que essas reuniões para definir sobre doutrinas, elas são muito importantes. Nós tivemos aí durante a história da igreja alguns chamados concílios ecumênicos. São 7 concílios ecumênicos. E esses concílios eles foram importantes, por exemplo, para defender a doutrina da Trindade, para defender a plena humanidade, plena divindade de Cristo, para reconhecer e reafirmar o cânon das Sagradas Escrituras. Enfim, os concílios sempre foram importantíssimos. E esse primeiro concílio tem como tema salvação pela graça, tema que é fundamental e que, de certa forma, foi o pano de fundo para toda a reforma protestante. O que estava em jogo na reforma protestante era exatamente a salvação pela graça e através da fé tão somente. E foi por causa disso que Lutero, Calvino e todos os outros reformadores lutaram, porque a teologia medieval ela queria incluir alguns aspectos para que o indivíduo fosse salvo, e esses aspectos eles comprometem a salvação pela graça. Nesse caso aqui, os judeus estavam exigindo o cumprimento da lei de Moisés para a salvação, enquanto Paulo acertadamente estava ensinando a salvação pela graça, dizendo que não era necessário o cumprimento dos preceitos cerimoniais. É importante deixar isso claro, tá? Cerimoniais. Nunca houve, não há no Novo Testamento uma guerra entre lei e graça. O que há no Novo Testamento é o caducar, para usar um termo do próprio Novo Testamento, das leis cerimoniais de Moisés, mas as leis morais, elas continuam valendo. Outra coisa importante é que Jesus nunca brigou com os fariseus porque eles se apegavam à lei. Ele brigou com os fariseus porque eles se apegavam à lei para a sua salvação. E era exatamente isso que Paulo estava combatendo aqui. E esse é um tema que ele precisa ser reafirmado de tempos em tempos. Bom, com esse episódio nós aprendemos aqui duas coisas. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que a igreja tem um papel relevante no combate às heresias. Quando a gente fala sobre igreja, muitos tendem a desvalorizar o papel da igreja. A igreja tem uma função muito importante dentro da construção do cristianismo, sempre teve. E um destes papéis, para citar apenas um, é o combate às heresias. Nesse caso aqui, a igreja foi fundamental para acabar com a heresia judaizante, para acabar com essa heresia que certamente corromperia o evangelho e por fim levaria o evangelho à sua extinção. E nós sabemos que Deus ele é o principal interessado, na verdade Deus é o resguardador do evangelho e por isso ele não permitiu que isso acontecesse. E usou a igreja para ser um combate contra as heresias. E os apóstolos eles foram usados por Deus nesse sentido. Então a igreja que ela prega o evangelho da salvação pela graça, essa igreja ela é um porta-voz de Deus no combate a estas heresias. Então daí a importância de você estar sempre em comunhão, porque ao estar em comunhão você também terá ferramentas, ou você vai ter o remédio para vencer as heresias e enganos que de tempos em tempos aparecem por aí no meio da
cristandade. E em segundo lugar, nós aprendemos com esse episódio que a salvação pela graça é um ensino que de tempos em tempos deve ser reafirmado. Naturalmente, a nossa natureza pecaminosa, ela tem uma tendência a nos levar a afastar-se da salvação pela graça. E isso pode acontecer nos levando para dois caminhos. Ou nós vamos para o moralismo, aonde nós começamos a achar que eu devo fazer algumas coisas, especialmente de ordem moral, para que eu seja salvo, ou para o licencialismo, ou seja, para o liberalismo. Eu não preciso fazer nada, então eu posso ver do jeito que eu quiser. Então pessoas vivem fora da igreja, questionam as autoridades, questionam o funcionamento da igreja, questionam uma série de coisas, até de aspectos morais. Não, isso aqui não tem problema não. Que é um licencionismo, né? Não sei a palavra certa, mas é um liberalismo. Então nós temos esses dois erros. Indivíduos que acham que pode ver do jeito que quiser e está tudo certo, ou indivíduos que vão se apegar à moralidade. Isso é resultado do abandono da doutrina da salvação pela graça. E é isso que os apóstolos estão reafirmando aqui nesse Atos capítulo 15, e essa é a lição que nós queremos deixar nesse 15º dia do nosso jejum, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima segunda-feira para todos, uma ótima semana, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.